possível viver sem pessimismo nos dias de hoje? E eu assisti um vídeo que falava exatamente sobre isso, sobre se é possível viver sem pessimismo nos dias de hoje. E o canal do Cortes do Castrinho, o canal que eu assisto, o rapaz, ele fala sobre política, sobre algumas situações. Ele tem um canal de diversidades, vamos dizer assim, e fala sobre vários assuntos. Nesse vídeo em específico, eu assim me identifiquei muito com ele quando ele fala sobre algumas questões relacionadas a isso, sobre viver, né, se é possível viver sem pessimismo nos dias de hoje. E eu vou deixar aqui para vocês, tá aqui do lado, a capa do vídeo. E ele reage a uma fala de um rapaz. O rapaz, ele tem 35 anos, trabalha na entrega do iFood, acho que produz conteúdo também. E no vídeo que o Castrinho reage, o rapaz ele fala assim que ele não tem mais perspectiva de futuro e que ele tá com 35 anos, mas que ele não deve chegar aos 40, que ele já falou com o namorado dele, que ele não deve chegar aos 40, e que ele não tem mais planos, que ele não tem mais, né, não pensa no futuro, não tem mais perspectiva. Quando eu vi, né, no vídeo do Castrinho, que eu vi o vídeo desse rapaz, eu falei, ele tá com uma depressão funcional, assim, não sou profissional, mas é bem típico de uma depressão funcional, porque é aquele momento onde você tem aquela tristeza profunda, mas você não tem mais ali, você não vê beleza nas coisas, mas você continua produzindo, você precisa continuar produzindo, você precisa continuar fazendo ali o mínimo, né? Não sei se tiver algum profissional da área que queira falar, deixar a sua opinião, é bem-vindo. Eu tô falando aqui só mesmo no mero achismo. Nada do que eu falar aqui assim é diagnóstico ou é um achismo mesmo, a partir das situações, a partir de uma análise da situação. E o Castrinho começa a falar, né, que se é possível não ter essa onda de pessimismo. E eu, salvo engano, eu tenho um vídeo meu aqui que eu já tinha falado sobre isso, que as pessoas estão muito pessimistas, assim. E a partir da realidade que a gente vive, a realidade política, econômica, climática, dos relacionamentos, desse comércio da fé. E as pessoas, elas estão desacreditadas porque, assim, elas não se apegam a algo, né? Assim, elas querem... Tem sido difícil ter o mínimo para sobreviver. Eu falei, ele estava comentando sobre isso e eu achei muito interessante porque ele fala que ele vem de uma geração que sucesso para ele era você não se envolver com coisa errada. Sucesso era você não se envolver com coisa errada. Era você ali casar, você ali ter seus filhos, você ter uma casa, um lugar para morar, um carrinho mais ou menos, e isso era sucesso, né? Lógico que eu tenho uma visão diferente de sucesso. Para mim, sucesso não está atrelado apenas às coisas materiais, a realizações materiais. Eu acredito que uma pessoa, se ela é boa, eu já fiz um vídeo aqui uma vez, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa honesta, pra mim é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que venceu na vida. O sucesso não é só material. Isso na minha concepção, né? Inclusive, às vezes eu penso assim, não é possível. Acho que eu devo viver num mundo paralelo, eu devo viver num mundo de Nárnia, porque eu tenho uma visão, assim, apesar de tudo, eu ainda planejo, eu ainda tenho sonhos, eu ainda, assim... eu não vou mentir, eu sei que a situação do país, ela tá uma situação complicada, situações climáticas, eu também me preocupo com minha filha, eu tenho inúmeras preocupações, nossa, são várias, mas ainda assim eu tento manter uma visão otimista das coisas, da vida, sabe? De que a gente
pode aproveitar a vida do jeito que a gente consegue, assim, saindo, indo pra... arrumando aqui, né? Tá refletindo aqui. Saindo, fazendo passeios de graça, aproveitando a família, aproveitando os momentos, sabe? Eu não sei se sou eu que realmente tenho uma visão, assim, talvez é utópica, é igual o Castrinho fala, uma visão muito bonitinha, muito floreada das coisas, assim. E não sei se isso é errado. Não sei se isso é errado, porque assim, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu ainda tento ver a beleza nas coisas, a beleza na vida. Outro dia mesmo eu tava rindo com a minha filha e ela gargalhava e a gente levantou assim cedo. E aí ficamos lá na cama, eu e ela. E a gente ria e eu brincava com ele, eu dava gargalhada e ela também. E aquilo ali pra mim era tão fantástico, sabe? Naquele momento ali eu esquecia dos problemas ali, das inúmeras contas que tem pra pagar, das coisas que tem que fazer, das inúmeras responsabilidades, da saúde dela que eu tenho que cuidar, dos atendimentos dela que eu tenho que fazer. Ali eu esquecia do material, sabe? E esse vídeo do Castrinho, ele levantou isso, ele falou sobre como que as pessoas, assim, elas não estão tendo algo a se pegar nem na fé. As pessoas estão desacreditadas da fé. Claro também que eu não julgo, porque quando você vai analisar, é um comércio da fé. Muita gente se aproveitando da simplicidade, da humildade, da ignorância das pessoas para vender a fé, para vender prosperidade, para vender uma vida luxuosa. E aí realmente assim, a pessoa ela não olha pro evangelho, né? Assim, a pessoa não olha pro evangelho e aí ela acredita que a fé é isso, que a fé é só se você ter dinheiro. Então assim, eu entendo um pouco eu entendo um pouco do pessimismo, assim, das pessoas às vezes pensarem assim, nossa, mas a economia tá difícil. Estudar já faculdade não é garantia de bons salários. Tem sido difícil comprar uma casa. Tem sido difícil você ter o básico. Nossa, gente, eu que o diga. Eu sou mãe solo. Eu sou divorciada. Eu cuido da minha filha basicamente sozinha. O pai dela viaja, trabalha viajando. E aí, assim, todas as responsabilidades são minhas. Não bastasse as minhas responsabilidades, ainda tem a sociedade ainda que me julga ainda por ser mãe solteira, né? Vamos dizer assim. E tem isso ainda. Porque acreditem ou não, as pessoas, elas estão julgando mesmo, assim. E eu falo que já aconteceu um episódio comigo dentro do Uber, quando eu precisei pegar um Uber, que eu não sei o que eu tava conversando com o rapaz falou assim, não, mas você é mãe solteira? E assim, né, sei lá, tem sido muito difícil algumas coisas que as pessoas estão fazendo aí na internet, e as pessoas não sabem nem o contexto da sua situação e te julgam. Então assim, é muito difícil. Mas o Castrinho falou uma coisa que eu achei muito interessante, que as pessoas, elas não têm mais um porquê, elas não têm mais um propósito, elas não buscam achar um propósito. E não só isso também, esse capitalismo ali, esse bombardeamento na nossa mente, de que a gente precisa ter, só ter, e que você precisa construir, ter patrimônio, e que é isso, que você só vale o que você tem, que se você não tiver dinheiro, você não tem valor, e é isso que a sociedade tem pregado pra gente. E aí você precisa ter o iPhone 16, você precisa ter o carro do ano, você precisa fazer e acontecer. E aí, quando a gente não consegue ter acesso a esses bens de consumo, a gente se frustra, a gente fica ali, nossa, fulano é melhor do que eu. E assim, e outra coisa que eu achei muito interessante quando ele falou,
é que ele falou assim, nossa, eu perdi um projeto de 3 milhões de pessoas aí, de seguidores. Ele falou um negócio assim. E ele contando que ele perdeu um projeto de 3 milhões de seguidores, teve que começar do zero. E eu me vi muito nele ali, porque, gente, aos 30 anos, eu até, é um particular meu aqui, mas eu vou compartilhar com vocês. Aos 30 anos, eu tinha uma vida ótima. Eu estava concursada, trabalhando em 2 empregos, assim, além do concurso, eu sempre trabalhei em 2 empregos, assim, sempre fiz renda extra. Agora eu sempre falo para vocês aqui, o meu problema foi não ter educação financeira. Então tô correndo atrás dos erros, de consertar os erros já não dá, mas de não cometer novos erros a partir de então. E aí, ele fala que ele perdeu projeto aí. Gente, eu tinha meu apartamento. Ele era financiado? Era. Mas eu tinha um apartamento, eu tinha um carro quitado. E eu fiz escolhas ruins, eu passei esse apartamento, eu vendi meu carro, eu tomei golpes. Então, assim, perdi dinheiro. No meio dessa situação veio a pandemia, veio um divórcio depois, e automaticamente houve situações em que a minha renda, né, ela deu uma baixada, porque eu fui cuidar da minha filha e as despesas eram altas. Quando eu olho tudo que eu já passei, assim, eu tô recomeçando a minha vida aos 40 anos. Eu falo que o que eu tenho meu, assim mesmo, que me dá uma certa estabilidade, é o meu emprego, é o meu concurso, mas é difícil para mim também, só que ainda assim eu consigo sonhar, apesar de estar tudo difícil. E eu achei tão interessante que ele fala uma frase que eu sempre falo: eu me recuso a desistir, porque se eu desistir, aí que eu realmente não vou conseguir mudar a minha realidade. Mas, ao mesmo tempo que eu me recuso a desistir, eu também penso que o quê? Calma, essa vida é passageira e tudo aqui é passageiro. Então, assim, batalha, estuda, continue estudando, continue batalhando, continue buscando meios de ter uma vida melhor para você, para sua filha. Isso eu falando comigo. Mas não se esqueça que tudo é passageiro. Que tudo, você tá aqui hoje, amanhã você não tá. Então talvez essa minha mentalidade, esse meu pensamento de que tudo é passageiro, me dá essa, de uma certa forma, essa resiliência para continuar batalhando, entender que, poxa, eu perdi. Aquilo que eu falei no vídeo anterior sobre se perdoar, às vezes é difícil, exatamente por isso, porque quando eu olho pra mim hoje, eu penso assim, cara, você podia estar numa situação melhor, e você não está por responsabilidade sua mesmo. Ninguém me deve nada, sou eu que me devo, eu que me coloquei em situações que eu não deveria me colocar, foi eu que aceitei situações que eu não deveria aceitar, foi eu que fiz negócios que eu não deveria fazer, a partir de situações psicológicas, de situação naquele momento que eu achei que era o certo, mas fui eu. Mas ainda assim, ele fala, eu me recuso a desistir. E ele ainda fala assim, uma coisa que eu brinco e falo assim, eu vou continuar lutando. Eu posso cair, mas eu vou cair lutando. Você não vai me ver cair não lutando. E eu não sei se isso é igual ele fala nesse vídeo dele, assistam depois, é muito legal esse corte, chama Cortes do Castrinho, é muito legal esse vídeo dele, que ele fala que ele não vai desistir, porque ele vem de uma realidade assim, muito parecida com a minha também, e aquilo que eu falo, gente, quando eu olho lá atrás, poxa, a gente nunca passou fome na vida, minha família. Mas eu me recordo de episódios em que a gente só tinha para comer engrossado de fubá com couve. Então entende que talvez a minha visão, eu tenho essa visão de resiliência, de continuar, de tentar, de batalhar, porque o que eu tenho hoje já é demais.
para aquela Cleide lá do passado, sabe? Então, assim, é difícil você ter uma visão bonita das coisas hoje em dia. É complicado, não é fácil não, gente. Mas o emocional da gente fica ruim mesmo, a gente fica triste mesmo, eu também canso. Eu desisto às vezes daquilo que não tá me fazendo bem mais, igual eu contei pra vocês aí, da experiência de professora. Mas eu também tive a opção de desistir porque eu tinha outras opções. Mas assim, é possível viver, não ser pessimista na atualidade? Olha, se é possível, é como ele fala no vídeo dele, não tem resposta, não existe uma resposta, vai de cada um. Mas eu te convido a buscar, a tentar achar um propósito, se não por você, por alguém, por seus filhos, pela sua mãe, sabe? Pela sua esposa, para você que tem família, que tem isso também, às vezes até os relacionamentos estão difíceis de você construir relacionamentos saudáveis hoje. Mas tenta achar um propósito, tenta se pegar, sabe? A fé, as coisas, a alegria, sabe? Eu acho que o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida. E mesmo com as dificuldades ainda, estar vivo, estar bem, é uma dádiva, sabe? Talvez seja uma visão utópica das coisas, mas eu queria que você passasse a ver assim. E se você vê que tudo que você tá sendo bombardeado aí, não tá fazendo bem para sua cabeça, sai da rede um pouco, vai tentar cuidar da sua mente um pouco, sabe? Vai caminhar, vai sair, vai caminhar, sabe? Você mulher, para de se comparar, poxa, depois eu vou fazer um outro vídeo, senão esse aqui também vai ficar muito grande, mas assim, para de se comparar, sabe? Olha para aquilo que você tem de valor em você, aquilo que você já viveu, que eu já falei sobre isso, sabe? E assim, não sei se está certo, mas essa é a minha visão de vida, é o que eu tento viver e eu espero que você consiga também, apesar de todo esse turbilhão que a gente tem vivido aí, tá bom? Quero mandar um abraço para vocês, obrigada por estar aqui. Tô sentindo falta de algumas pessoas, da Su, do Fernando, Francisco tá sempre aqui, Sônia também, são as pessoas que eu lembrei, mas um grande beijo para vocês. E vamos aí, vamos continuar até um dia que Deus achar que a gente deve. Vamos tentar viver. Sei que tá difícil, não tá fácil não. Mas vamos continuar. Vamos desistir não, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais.